Não precisamos do seu dinheiro nem de você. Foi exatamente isso que minha mãe disse na frente de toda a família, no jantar de Natal. Meu irmão concordou balançando a cabeça. E eu fiquei em silêncio. Não disse uma palavra, mas fiz uma coisa que nenhum deles esperava. Uma decisão que mudou tudo, para sempre. Antes de continuar, deixa o like e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal. Agora, deixa eu te explicar por que essa história é diferente de qualquer outra que você já ouviu. Veja bem, eu não era a ovelha negra da família. Era exatamente o contrário. Durante 15 anos, fui eu quem pagou as contas da casa dos meus pais. Fui eu quem bancou a faculdade do meu irmão. Fui eu quem comprou o carro da minha mãe. E sabe qual foi o meu erro? Fazer tudo isso em silêncio, sem nunca cobrar nada, sem nunca pedir reconhecimento. E naquele Natal, quando sentei naquela mesa e ouvi aquelas palavras, algo dentro de mim finalmente quebrou. Mas não da forma que você imagina. Não foi raiva, foi clareza. Uma clareza gelada que me mostrou exatamente o que eu precisava fazer. E é isso que vou te contar agora. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de verdade, numa empresa de tecnologia. Não era um salário enorme, mas era estável. E na minha família, estabilidade era um luxo que a gente nunca tinha conhecido. Meu pai tinha nos abandonado quando eu tinha 12 anos. Simplesmente sumiu. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, fazendo faxina em 3 casas por dia. E meu irmão? Bom, meu irmão sempre foi o queridinho. O mais novo, o mais frágil, o que precisava de proteção. Pelo menos era isso que minha mãe sempre dizia. Então, quando comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que fiz foi ajudar. Parecia óbvio, parecia certo. Comecei pagando a conta de luz que estava atrasada há 3 meses. Depois veio o aluguel, depois a comida. E sem perceber, em menos de 1 ano, eu estava bancando praticamente toda a casa. E meu irmão? Ele estava na faculdade, fazendo direito. Minha mãe tinha tanto orgulho dele. Meu filho vai ser advogado, ela dizia para todo mundo. E quem pagava a mensalidade? Eu. Quem pagava os livros? Eu. Quem pagava o transporte? Eu. Mas quem recebia os elogios? Ele. No começo eu não me importava. De verdade. Eu estava feliz em poder ajudar, em poder dar para minha mãe um pouco de paz, em poder ver meu irmão ter oportunidades que eu não tive. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Não em mim. Neles. Minha mãe parou de agradecer. O que antes era "muito obrigada, filha", virou silêncio. E depois virou cobrança. "O dinheiro está atrasado." Ela mandava mensagem no dia 5. Não perguntava como eu estava. Não perguntava se eu precisava de algo. Era só o dinheiro. E meu irmão foi pior. Ele se formou, passou na prova da ordem e conseguiu um emprego num escritório de advocacia. Finalmente ele podia ajudar também, certo? Errado. Ele comprou um carro zero. Alugou um apartamento no centro, começou a viajar todo final de semana. E quando eu perguntei se ele não ia ajudar em casa, sabe o que ele disse? "Você sempre cuidou disso, irmã. Não faz sentido mudar agora." E minha mãe concordou. "Deixa o seu irmão aproveitar um pouco. Ele trabalhou tanto para chegar onde está." Trabalhou tanto? E eu? Eu estava trabalhando 12 horas por dia. Tinha sido promovida 3 vezes. Estava exausta, mas isso não importava. Mas a situação ia piorar muito antes de melhorar. E o momento que quebrou tudo aconteceu 3 anos antes daquele Natal. Eu tinha conhecido o Eduardo, meu namorado, a primeira pessoa que realmente me via, que perguntava como eu estava, que se importava com os meus sonhos, não só com o que eu podia fazer pelos outros. E depois de 2 anos juntos, ele me pediu em casamento. Eu estava radiante. Finalmente algo era só meu. Uma felicidade que eu não precisava dividir, que eu não precisava financiar, que eu não precisava merecer com sacrifício. Corri para contar para minha mãe. Achei que ela ia ficar feliz por mim. Que engano. "E o dinheiro?" Foi a primeira coisa que ela perguntou. "Casamento é caro. Vai ter que cortar as coisas aqui em casa." Eu não respondi. Fiquei parada. 15 anos ajudando e a primeira preocupação dela era se eu ia continuar mandando dinheiro. Mas tudo bem. Respirei fundo. Expliquei que não ia parar de ajudar, só ia reduzir um pouco porque ia precisar economizar para o casamento. Ela não disse nada, só fez um barulho com a boca que era pior que qualquer palavra. Aquele TSC de decepção, de desaprovação. Meu irmão ligou no dia seguinte. Pensei que fosse me dar parabéns,
Mais um engano. Mãe tá chateada com você, ele disse. Você não pode fazer isso com ela depois de tudo que ela fez por você. Tudo que ela fez por mim? Ela fez por mim? Eu quis gritar. Quis listar cada conta que paguei, cada sacrifício que fiz, cada oportunidade que abri mão para garantir que eles tivessem o básico. Mas não fiz isso. Engoli, como sempre. Disse que ia pensar no assunto. E desliguei. O casamento aconteceu. Foi pequeno, íntimo, só 30 pessoas. Minha mãe foi, mas passou a festa inteira com cara fechada. Não tirou uma foto sorrindo. Não dançou comigo. Não fez um brinde. Meu irmão nem apareceu. Disse que tinha um compromisso de trabalho. Mentira. Vi os stories dele numa festa naquela mesma noite. Mas sabe o que é pior? Eu ainda continuei ajudando. Mesmo depois disso. Porque era o que eu sempre tinha feito. Porque tinha medo de ser vista como a filha ingrata, a irmã egoísta, a que abandonou a família quando conseguiu algo bom para ela. O Eduardo tentava conversar comigo sobre isso. Amor, eles não te valorizam, ele dizia. Você não é obrigada a carregar isso sozinha. Mas eu não conseguia ouvir, porque no fundo eu tinha medo de que ele tivesse razão. E se tivesse, o que isso dizia sobre a minha família, sobre a minha mãe? Os anos foram passando. Eu fui promovida de novo. O Eduardo e eu compramos um apartamento. Nossas vidas estavam melhorando. E, proporcionalmente, as exigências da minha família foram aumentando. Preciso trocar o carro. O meu tá dando problema. Comprei um carro para minha mãe. A casa tá precisando de reforma. Paguei a reforma. Seu irmão quer abrir um escritório. Você acredita que ela teve coragem de pedir isso? E o pior, eu quase dei o dinheiro. Quase. Foi o Eduardo quem me parou. Pela primeira vez, ele foi duro comigo. Chega, ele disse. Você não é o banco da família. Você é minha esposa. E eu estou cansado de ver você se diminuir por pessoas que nem agradecem. Doeu ouvir, mas era verdade. Aquele ano, eu decidi fazer diferente. Decidi que ia ter uma conversa honesta com minha mãe e meu irmão. Decidi que ia propor uma divisão justa. Que a gente ia se ajudar como família de verdade, não como eu bancando tudo e eles aproveitando. Comprei presentes caros para todo mundo mesmo assim. Um relógio para o meu irmão. Um conjunto de joias para minha mãe. Porque eu queria mostrar que ainda me importava. Que não era sobre dinheiro. Era sobre respeito. Cheguei na casa da minha mãe no dia 24. A mesa estava posta. A árvore estava montada. Tudo comprado com o meu dinheiro ao longo dos anos. Mas tudo bem. Respirei fundo. Esse ano vai ser diferente, pensei. Vamos conversar. O jantar começou normal. Meu irmão estava lá com a namorada nova. Uma menina que mal me cumprimentou e passou a noite toda olhando para o celular. Minha mãe estava toda orgulhosa porque ele tinha acabado de fechar um caso grande no escritório. E eu? Ninguém perguntou sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre como estava meu casamento, sobre os meus planos. Eu era invisível naquela mesa. Mas tudo bem, eu tinha um plano. Esperei o momento certo para falar. Depois da sobremesa, respirei fundo e comecei. Mãe, eu queria falar uma coisa importante, sobre a nossa situação financeira. Ela me olhou como se eu tivesse dito um palavrão. Meu irmão revirou os olhos. Continuei mesmo assim. Eu ajudo essa família há 15 anos. E eu não me arrependo de nada disso. Mas eu acho que chegou a hora da gente dividir melhor as responsabilidades. O Ricardo já tá bem de vida. Ele pode ajudar também. O silêncio durou uns 5 segundos. Pareceram 5 horas. E então, meu irmão começou a rir. Uma risada de deboche. Tá reclamando agora? Depois de todo esse tempo? Minha mãe não disse nada. Só olhava para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Mãe, eu disse, fala alguma coisa. E ela falou. Foram as palavras exatas que abriram esse vídeo. Não precisamos do seu dinheiro nem de você. Meu coração parou. O Ricardo consegue cuidar de mim agora. Você pode ir. Posso ir? Posso ir? 15 anos. 15 anos dedicados a essa família. E eu podia ir? Olhei para o meu irmão esperando alguma defesa. Mãe, pega leve. Nada. Ele concordou com a cabeça. E a namorada dele nem tirou os olhos do celular. Fiquei em silêncio por um momento. Senti o sangue subir. Senti a vontade de gritar, de chorar, de virar aquela mesa. Mas não fiz nada disso, porque naquele segundo, algo mudou dentro de mim. Algo que tinha levado anos para acontecer. Levantei da mesa calmamente. Peguei minha bolsa. Peguei os presentes que tinha trazido e coloquei de volta na sacola.
Minha mãe arregalou os olhos. O que você tá fazendo? Eu não respondi. Fui até a porta. Meu irmão se levantou. Não precisa fazer drama. Virei para ele e disse a única coisa que falei naquela noite. Não é drama. É consequência. E saí. Entrei no carro e fui embora. Não chorei no caminho. Não liguei pro Eduardo para desabafar. Só dirigi em silêncio. Na semana seguinte, minha mãe ligou 3 vezes. Não atendi. Meu irmão mandou mensagem dizendo que eu estava exagerando. Não respondi. E então chegou o dia 1º de janeiro, o dia que eles descobriram o que eu tinha feito. Veja bem, durante todos esses anos, todas as contas da casa estavam no meu nome. A luz, a água, o gás, a internet, o plano de saúde da minha mãe. Tudo no meu nome. Eu pagava tudo via débito automático. No dia 26 de dezembro, eu cancelei tudo. Liguei em cada empresa e cancelei. Não transferi para o nome deles. Simplesmente cancelei. Porque se eles não precisavam de mim, não precisavam das coisas que vinham comigo também. No dia 2 de janeiro, minha mãe me ligou desesperada. Cortaram a luz. O que você fez? Eu disse a verdade. Cancelei. A conta estava no meu nome. Você disse que não precisava de mim. Ela começou a gritar. Desliguei. Meu irmão me ligou em seguida. Agora o tom era diferente. Não era mais deboche, era pânico. Você não pode fazer isso. A mãe precisa do plano de saúde. Você sabe que ela tem problema de pressão. Eu disse que ele podia colocar ela no plano dele. Ele disse que era muito caro. Desliguei. Os dias foram passando e as ligações foram diminuindo. Minha mãe parou de me procurar depois de 2 semanas. Meu irmão tentou mais uma vez, pedindo dinheiro emprestado para pagar as contas atrasadas. Eu recusei. Não vou mentir. Foi difícil. Muito difícil. Teve noite que eu acordava suando, achando que estava fazendo a coisa errada. O Eduardo me apoiou em cada momento. Você não está abandonando eles, ele dizia. Você está se escolhendo pela primeira vez. 3 meses depois, descobri que meu irmão tinha colocado a namorada dele para dividir apartamento com a minha mãe para rachar as contas. A mesma namorada que não tirava os olhos do celular. Agora as duas moravam juntas e dividiam despesas. 6 meses depois, minha mãe finalmente mandou uma mensagem diferente. Não era cobrança, não era reclamação. Era um pedido de desculpas. Eu errei, ela escreveu. Eu não soube valorizar o que você fez por nós. Me perdoa. Eu li a mensagem várias vezes. Mostrei para o Eduardo. Chorei, mas não respondi. Não porque eu não queria, mas porque eu precisava de tempo. Precisava ter certeza de que aquilo era real. E não só mais uma forma de me usar. 1 ano depois daquele Natal, eu aceitei tomar um café com minha mãe. Ela estava diferente. Mais magra, mais cansada, mas também mais humilde. Ela me contou que meu irmão tinha prometido ajudar, mas só durou 2 meses. Depois ele parou de dar dinheiro e só aparecia quando precisava de alguma coisa. Exatamente como ele fazia comigo. E pela primeira vez, minha mãe entendeu. Sentiu na pele o que eu senti durante 15 anos. Eu não sabia, ela disse chorando. Eu achava que era fácil para você, que você fazia porque queria. Não sabia que custava tanto. Segurei a mão dela. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, mas disse que a gente podia tentar de novo. Hoje, 2 anos depois, minha relação com minha mãe é diferente. Não é perfeita. Talvez nunca seja, mas é honesta. Eu ajudo quando posso, não quando me sinto obrigada. E ela aprendeu a agradecer, a perguntar antes de pedir. Meu irmão? Eu não falo mais com ele. Ele nunca pediu desculpas, nunca admitiu que errou. Na cabeça dele, eu sou a vilã que abandonou a família. E sabe de uma coisa? Eu aprendi a viver com isso. Porque nem todo mundo vai reconhecer o seu valor. Nem todo mundo vai te agradecer pelo que você fez. E tá tudo bem. Você não faz as coisas para as pessoas reconhecerem. Mas você também não é obrigada a continuar fazendo quando elas te desrespeitam. O que eu aprendi com tudo isso? Que silêncio não é paciência. É acumulação. Cada vez que eu engolia uma ofensa, não estava sendo madura. Estava enchendo uma represa. E uma hora ela ia transbordar. Aprendi que ajudar não pode ser sua identidade. Durante anos, eu me definia pelo que eu fazia pelos outros. Quando parei de fazer, não sabia mais quem eu era. Precisei me reconstruir. Descobrir meus gostos, meus sonhos, minhas vontades. Aprendi que família não é incondicional. Eu sei que isso é difícil de ouvir. A gente cresce com essa ideia de que família é tudo, que sangue é mais grosso que água. Mas a verdade é que família também precisa de respeito.
E quando não tem, não é errado se afastar. Aprendi que as pessoas só valorizam quando perdem. Minha mãe não mudou porque refletiu. Mudou porque sentiu. Porque viveu sem o que eu oferecia. Às vezes, tirar o apoio é a coisa mais generosa que você pode fazer por alguém. E, finalmente, aprendi que se escolher não é egoísmo. É sobrevivência. Você não consegue salvar ninguém se você mesmo está afundando. E durante 15 anos, eu estava afundando. Só não percebia porque estava ocupada demais, mantendo os outros flutuando. Se você está passando por algo parecido, eu quero que saiba uma coisa. Você tem permissão para parar. Tem permissão para dizer não. Tem permissão para se escolher. Não importa o que os outros vão dizer. O que importa é o que você vai sentir daqui a 10 anos. Você quer olhar para trás e se arrepender de ter se anulado? Ou quer olhar para trás e ter orgulho de ter tomado a decisão mais difícil da sua vida? A escolha é sua. Sempre foi. Hoje eu estou bem. Minha empresa me promoveu de novo. O Eduardo e eu estamos planejando ter filhos. E quando eles nascerem, eu vou ensinar uma coisa que ninguém me ensinou. Que amor próprio não é pecado. Que ajudar é lindo, mas não é obrigação. Que família é importante, mas respeito é mais. E que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pelos outros é se afastar e deixar que eles aprendam sozinhos. Essa foi minha história. Obrigada por ficar até o final. Se você se identificou, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se você tem uma história parecida, conta nos comentários. Eu leio todos. E se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo. Histórias de superação, de reviravoltas, de pessoas que decidiram se escolher. Porque no final das contas, é isso que a gente está fazendo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida de você. Você merece.